Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero mostrar o caminho pelo qual o Esdras da Bíblia contou com o apoio do rei e o reconhecimento dos líderes judeus. O que a Bíblia nos traz é que o rei era Artaxerxes, provavelmente sucessor do Xerxes, que tinha sido o rei Assuero da Ester e do Mordecai. O Artaxerxes tinha alguma influência judaica que ele havia recebido. E naquela época os judeus eram importantes, famosos no reino. Mas não foi por isso necessariamente que o Esdras conseguiu o apoio. O Esdras teve uma carreira de obediência a Deus, dedicação ao estudo da Bíblia e uma vida correta e exemplar. Provavelmente foi o fator mais importante que determinou na cabeça do rei Artaxerxes essa posição favorável ao Esdras quando ele foi pedir permissão ao rei para ir até Jerusalém. A realidade em Jerusalém era que um templo já tinha sido reconstruído, mas o povo estava muito misturado com os que estavam à sua volta. Em outras palavras, o povo judeu lá da Judéia não praticava nenhuma santificação. Eles estavam totalmente misturados com Sambalate, Tobias e aquela gente toda dos outros povos que estavam ali. Eles estavam misturando completamente a raça. E isso desagradou profundamente ao Senhor. O Esdras sentiu esse desagrado de Deus e quis ir lá para ter um trabalho duro de exortação bíblica ao povo de Deus para que se separasse dos outros povos. Eu creio que em nossos dias há necessidade grande de um ministério como o de Esdras no meio do povo de Deus no Brasil. É um povo misturado com política, misturado com dinheiro, misturado com pecado, misturado com o crime das drogas, as facções criminosas. O povo de Deus está misturado com tudo no Brasil. E o Senhor deseja que o seu povo se santifique, se separe disso tudo. O Esdras se separou. A vida dele foi exemplar. Ele viveu a santidade, a separação, se consagrou a Deus, dedicando-se ao estudo da Bíblia, foi reconhecido pelos judeus e, por fim, pelo rei também. O rei Artaxerxes deu a ele a permissão de ir para Jerusalém para fazer inquirição. Essa palavra é um pouco misteriosa para nós, mas ele foi fazer um levantamento da situação, dar orientação ao povo de Deus, e o rei reconheceu que aquilo era algo importante. Então, no capítulo 7, versículo 27, o Esdras ora a Deus e agradece. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei Artaxerxes para ornar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e que o rei estendeu para mim Deus estendeu a sua misericórdia perante o rei, perante os conselheiros do rei e perante os príncipes poderosos da Pérsia. Interessante. Deus é soberano, ele pode tocar o coração dos governantes, sejam eles esquerdistas, sejam eles ateus, sejam eles comunistas ou o que forem. Deus é poderoso, soberano, para usar esses reis humanos. E o rei Artaxerxes não era diferente, ele não era um servo de Deus, assim, um seguidor
adorador do Senhor, não era. Mas Deus tocou o coração dele e o Esdras foi bem acolhido e ele diz, por causa disso eu me animei, segundo a boa mão do meu Deus para comigo, e eu ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Interessante, o Esdras foi reconhecido pelos líderes judeus por causa da vida santa, por causa da capacidade que ele adquiriu, estudando, se aprofundando nos estudos da Bíblia. Deus quer preparar pessoas para liderança em nosso meio, mas uma liderança firme, pessoas que tenham muito conhecimento da Bíblia, uma vida santa, pura, dedicada a Deus, uma vida de abstinência das coisas mundanas. Mas isso está difícil em nosso dia no Brasil. Grandes líderes vivem uma vida misturada com os prazeres do mundo, com o dinheiro do mundo, a glória humana. E é difícil a gente visualizar líderes que vivam uma vida santa, consagrada a Deus. É difícil isso. Mas o Esdras conseguiu e orou a Deus agradecendo o que Deus tinha feito. Quando ele foi reunir o povo, ele conseguiu mais de 1000 pessoas, e gente importante, gente de cabeça, gente preparada para subir com ele. E aí ele foi alertado que não havia levitas. Os levitas, por alguma razão, não foram motivados. Então ele diz, não podemos ir sem levitas. Temos sacerdotes, mas não podemos ir sem levitas. Então vamos buscar levitas. E mandou mensageiros aos levitas, e alguns levitas se despertaram e vieram, e moveram também os servidores do templo para irem. Estes eram em grande número. E, por fim, ele foi com quase 1.800 pessoas naquela caravana que se mudou para Jerusalém e passou a ajudar o Esdras naquela tarefa de consagrar o povo a Deus e se separar dos outros povos. O Esdras preparou o caminho do Neemias. O Neemias veio ajudar o Esdras, isso já quase 100 anos depois da volta dos judeus para aquela região da Judéia. E o Esdras teve um ministério muito importante. O Neemias também teve um caminho assim paralelo, mas o Esdras teve este reconhecimento dos irmãos, porque ele poderia se lançar a ir para a Judéia e ninguém ir com ele. Mas ele foi e foi reconhecido, e quase 2.000 pessoas foram com ele. Isso foi muito importante. E ele teve o reconhecimento do rei, porque ele decidiu viver. Eu oro a Deus e é meu desejo que Deus levante líderes com uma vida santa no Brasil. Não só que falem bonito, mas que tenham uma vida como o Esdras, uma vida santa, separada do mundo, consagrada a Deus, e o Senhor vai, em algum momento, fazer com que as autoridades do país reconheçam esses líderes por causa da vida santa deles, e não por causa do interesse político convergente. Que os do mundo, as autoridades do mundo, que são levantadas por Deus, reconheçam. Eu vou repetir para encerrar, que as autoridades constituídas no Brasil reconheçam os verdadeiros líderes do povo de Deus, não pela convergência política, convergência de interesses, mas por causa da vida santa que eles vivem. E por causa disso, eles também consigam motivar os outros cristãos a estarem juntos na mesma campanha de santificação dos últimos tempos.